Olá pessoal, neste tempo da quaresma, a igreja nos propõe a oração, o jejum e a esmola como uma tríplice ferramenta para combater a tríplice concupiscência, né? Que são três inclinações que nós temos, que na verdade são uma grande inclinação a nos amar, pessoal. Isso veio com o pecado original e mesmo depois do batismo, esse detalhe ainda permanece. Nós ainda temos uma inclinação ao amor próprio, porque Cristo não quis simplesmente tirar toda a má inclinação, mas ele quis nos dar a graça para o combate, pessoal, porque é aí que nós aprendemos a amar, estamos numa escola de amor, né? Por isso Cristo permite essa inclinação e permite as tentações do diabo, que ele vai tentar justamente nessas más inclinações que nós temos, pessoal. Então, para que possamos recorrer à graça de Deus, porque o pecado original foi um grande ato de autossuficiência do homem, e agora nós percebemos que somos frágeis e pecamos, e sem Deus não conseguimos abandonar o pecado, então precisamos recorrer à graça. Essa é a pedagogia divina nessa escola de amor em que estamos. Por isso essas coisas permanecem, essa tríplice concupiscência. Mas contando com a graça, nós precisamos combatê-la. E é isso que nos propõe a quaresma. Com o quê? Com oração, jejum e esmola. Pessoal, existem outras coisas que não oração, existem outras coisas que não jejum e outras coisas que não esmola. Só que esses são os grandes modelos, pessoal. Por quê? Porque a oração é realmente, de fato, o meio mais eficaz para combatermos aquilo que é a concupiscência, a soberba da vida. A soberba da vida é uma inclinação que nós temos para sermos senhores de nós mesmos e não nos sujeitarmos a Deus. Foi o pecado de Satanás e foi o pecado original, pessoal, né, que teve ali a tentação de Satanás em Adão e Eva. Então nós temos essa inclinação ainda, mesmo depois de batizados e não sujeitos mais ao pecado original, nós ainda temos essa má inclinação para sermos senhores de nós mesmos. É o amor a nós mesmos até o desprezo de Deus, em vez do amor a Deus até o desprezo de nós mesmos, né? Passamos a amar mais a nossa vontade do que a divina e etc. Então nós combatemos isso com oração, pela qual nos submetemos a Deus, né? Como eu falei, existem outras formas, mas essa é a maneira mais eficaz, né? Esse é o modelo, a oração combatendo essa concupiscência. Então vamos crescendo em quê? Nas virtudes. Na medida em que combatemos, nós criamos um hábito, pessoal. Um hábito de combater essa virtude, um hábito de combater esse vício, né? Essa má inclinação, e um hábito de rezar, de nos aproximar de Deus. Então vamos criando bons hábitos, né, em nós, que são chamados virtudes. Bom, depois, pelo jejum, nós combatemos a concupiscência da carne, pessoal. A concupiscência da carne é essa inclinação que nós temos a usufruir, né, das coisas, principalmente da carne, num ato descontrolado de amor próprio, né, desordenado de amor próprio. Então aqui está mais ligado à carne. Também temos essa inclinação e o modelo principal aqui para combater isso é justamente aquilo que mais nos incomoda, que é a fome, né, que é o estômago, que é o alimento. Então, nesse sentido, o jejum, que é o que mais nos incomoda dentre todas as coisas. Por isso que a gente, vamos propor outra coisa. O jejum é a melhor ferramenta nesse sentido, né? Mas podemos agregar e colocar outras coisas aí junto. E depois, para combater agora a concupiscência dos olhos, pessoal, a igreja nos propõe a esmola. Por quê? Porque de todas as coisas que poderíamos fazer para combater a concupiscência dos olhos, a melhor ferramenta é a esmola, porque envolve realmente aquilo que mais nos tende a nos apegar, né? Que mais tendemos a ficar apegados, que é o dinheiro, né? Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, percebendo isso, falou, não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Ele não falou de outras coisas, não podeis servir as distrações da vida, as diversões, a tantas coisas que a gente se apega, né? Mas ele falou, a Deus é o dinheiro. Então, de fato, é a maneira mais eficaz, né? Para mostrar o quê, pessoal? E criar qual virtude? De que a gente, na medida que vai se desapegando dessas coisas aqui, a gente vai querendo ter uma posse, não das coisas do mundo que passam, mas uma posse de Deus, pessoal, né? No céu, por toda a eternidade. Pelo qual o veremos como ele é, o possuiremos e pertenceremos a ele, ou seja, o amaremos, né, de todo o coração. Então, oração, jejum e esmola são as maneiras mais eficazes, as ferramentas mais eficazes para combater a tríplice concupiscência. Mas nesse tempo a igreja nos propõe, pessoal, e a gente sabe que para essas coisas, nós precisamos primeiro parar de pecar, parar de ofender a Deus. Né? Então tem mais uma coisa além dessas três ferramentas que a igreja também nos propõe, que é o quê? Que são as penitências, as tantas penitências. Por quê? Primeiro a gente para de ofender a Deus, primeiro a gente para de dar cusparadas e bofetadas em Nosso Senhor Jesus Cristo e se arrepende, faz um bom exame,
confessa, então paga as nossas penas temporais, pessoal. Então primeiro a gente começa com essa ação mínima, né, de retorno a nosso Senhor, né, um retorno de humildade. Então a gente precisa também das nossas penitências, né, que é mais uma coisa aí além daquelas 3, né? E antes ainda, pessoal, para fazermos as nossas penitências e para crescermos nas virtudes com a oração, jejum e esmola, com aquelas 3 ferramentas, antes ainda nós precisamos de boas disposições interiores, pessoal. Por isso a igreja nos propõe também nesse tempo meditações da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é sobre essas 2 coisas que eu vou falar com vocês hoje, né? Sobre as meditações da paixão, essa ferramenta que antecede todas as outras aí, e as penitências, né? São essas 2 extras, além da oração, jejum e esmola, né? As meditações, pessoal, a respeito de Nosso Senhor, elas vão da vida, da paixão de Nosso Senhor, né? Elas vão nos criando, primeiro, o temor de Deus. Primeiro um temor do inferno, depois um temor de Deus, que é como Deus é grande, como eu sou pequeno, como Ele é tudo, como eu sou nada, como eu dependo dEle, né? E depois, pelo temor de Deus, você vai vendo que Deus merece ser amado por Ele mesmo, porque Ele é amável. Então a gente vai também aí criando afetos a Deus. Desde lá do Natal, quando a gente foi meditando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até a cruz, né? Como Ele nos salvou pelo preço de seu sangue. Criando afetos também verdadeiros. Então eles vão se tornando atos de sacrifícios de amor. E a gente já vai dar mais um passo aqui. Com esse sacrifício de amor, a gente tem desejo, pessoal, de fazer sacrifícios. É a única coisa que a gente pode oferecer, né? Suportar, né? Fazer sacrifício de amor a Deus, que é só o que a gente tem para oferecer a Ele. Né? Esse sacrifício de amor que a gente entende em relações humanas de uma maneira tão simples, né? A gente vê que amar é justamente padecer alguma coisa pelo objeto do seu amor, né? E para Cristo a gente acaba não entendendo muito bem essa lógica, né? Mas funciona também assim. Então a gente vai crescendo nessas coisas interiores com as nossas meditações. E aí a gente fica bem preparado para fazer as nossas penitências e então depois fazer também oração, jejum e esmola.